Oi, sejam bem-vindos a um vlog. Aqui é a Chantal R e hoje eu vou contar uma história pra vocês. Gente, uma história, mas antes da história... Vocês não viram meu dedo. Antes da história, tem que lembrar de não contar. Antes da história, eu tenho uma reclamação a fazer. E como não tem ninguém aqui, eu vou reclamar só pra ser rabugenta. Enfim. Gente, mas que gambiarra que eu fiz pra botar essa câmera aí. Tá mó dor e sofrimento, sabe? Desnecessário. Como eu comecei a gravar vídeos hoje, eu fiz uma gambiarra muito louca pra botar a câmera aí. E eu não vou me atrever a pegar um espelho pra tentar mostrar, porque se a câmera sair do lugar, já era, acabou o vídeo. Então, deixa pra lá. Só quis ser rabugento durante alguns minutos e reclamar. Enfim. A história que eu vou contar pra vocês hoje é de uma maçã. Mas não é uma maçã qualquer. É a melhor maçã que eu já comi na minha vida. Um vlog tem que começar de algum lugar. Não! Meu Deus. A gambiarra tava começando a falhar. A câmera tá caindo! Sem palavrão. Pô, cara. Oi, gente. Desculpa, a câmera mudou um pouco de posição. É que a gambiarra que eu fiz tá dando tretas e então caiu tudo no chão e eu fiquei estressada. Enfim, estamos de volta. Gambiarra é uma palavra muito legal de se dizer, né? Porque isso apareceu aqui. Desculpa. Gambiarra é uma palavra muito legal de se dizer, né? Ai, gambiarra. Enfim, desfoquei de novo. Onde eu estava? Eu ia começar a contar a história da melhor maçã que eu já comi na minha vida. Tudo começou naquele dia. Eu tinha acabado de sair de uma aula de cálculo e estava morrendo de fome. Então, eu fiquei esperando na fila para poder almoçar no bandejão, porque na minha faculdade é assim. Então eu fiquei na fila esperando. Esperei o bandejão abrir e entrei. Então, gente, sempre no bandejão tem a comida, tem suco e tem sobremesa. Às vezes eles dão umas sobremesas muito bugadas, tipo pudim de chocolate, sabe? Não é muito comum. Cocada, que não parece cocada. Mas enfim, isso não importa muito. O que importa é que naquele dia a sobremesa era maçã. Sim, maçã. E, sei lá, eu sou noob da vida, então eu pensei, não quero escolher maçã. Então eu cheguei pra minha colega e falei, escolhe uma maçã pra mim porque você tem muita vivência. Porque ela é mais velha do que eu, enfim. Então ela escolheu uma maçã pra mim e botou na minha bandeja. E fomos almoçar. Então eu almocei tudo bonito e tal. Almoço é sempre bom. E eu deixei a maçã no canto. Eu nem pretendia comer ela naquela hora. Eu ia deixar para comer mais tarde. Às vezes eu como na hora, às vezes eu como mais tarde. Enfim, eu deixei e fui comer. Eu estava terminando de comer quando eu olhei para a minha linda maçã e vi uma mosca. Eu fiquei muito frustrada, porque sabe aquelas moscas pretas, feias, cheias de verme? Aquelas moscas pretas, feias, cheias... Enfim, tava na minha maçã. E queria minha maçã. Eu fiquei triste com isso, eu espantei a mosca e fiquei chorosa, tipo, a mosca pousou na minha maçã. Aí ela falou, lava a maçã, não come no lugar que a mosca pousou. Assim, bela ideia. Realmente, a minha ideia era lavar a maçã. Sei lá, é uma mosca. Enfim, guardei a maçã no saquinho e fui pro resto das aulas. Eu tinha aula nesse dia até as 7 horas da noite. Então,
poxa, eu deixei pra comer maçã lá pras 4, 5 horas. E mais ou menos nesse horário eu peguei a maçã. E pegando a maçã, eu lembrei automaticamente da mosca desgraçada, malvada, do mal que pousou na minha maçã. Então eu pensei, eu não posso comer onde a mosca pousou, certo? Só que a pia estava tão longe, o banheiro estava tão longe, eu teria que lavar e... Eu não lavei a maçã. Mas eu também não queria comer onde a mosca pousou. Então a minha ideia é, eu sei que ela pousou na parte de cima da maçã, então eu vou comer só a parte de baixo da maçã. Era esse o plano. E foi o que eu fiz. Só que ocorreu um problema. Eu já estava em aula quando eu decidi comer a maçã. E o problema não é exatamente problema, mas é meio trágico. A maçã, quando eu mordi a maçã, era uma maçã tão deliciosa, uma maçã tão doce. Aquela maçã, aquele projeto de maçã que quando você escolhe uma maçã, você pensa naquela maçã. Era uma maçã tão boa. E então eu me dei conta que eu não ia poder comer toda ela. Eu comi apenas metade de uma maçã e foi a melhor maçã que eu já comi na minha vida. E eu só consegui comer metade dela. Eu fiquei tão triste. E desde aquele dia, todos os dias que eu tinha maçã no bandejão, eu pegava, eu pedia pra minha colega escolher uma maçã pra mim. E não era a mesma coisa. Depois que eu comi aquela maçã, nenhuma outra maçã foi tão boa. Eu nunca mais encontrei uma maçã tão gostosa em toda a minha vida. Essa é a minha triste história da maçã. Eu sinto falta daquela maçã. Todas as maçãs que eu compro agora, eu compro pensando naquela. Todas as maçãs que eu como agora, eu penso naquela. E sempre tento encontrar uma maçã tão boa quanto aquela. E nunca mais consegui uma maçã tão gostosa em toda a minha vida. E eu comi só metade dela por causa da mosca. Não gosto de moscas. Enfim, gente. Essa foi a história da maçã. E não tem nada demais nela. É só um acontecimento que ocorreu. E eu decidi contar porque eu sinto muita falta daquela maçã. Saudades eternas daquela maçã. Enfim, essa foi a minha primeira tentativa de vlog, contar uma história aleatória pra vocês. E eu pretendo fazer mais vlogs assim, contando histórias aleatórias ou qualquer outra coisa no estilo vlog. Se você não tem nada o que fazer e quer me dar uma ideia, comente no vídeo e eu com certeza lerei sua ideia e posso fazer um vlog sobre isso. Então comente alguma coisa se quiser, que vai ser bem legal. E é isso. Obrigado por assistir o vídeo e até o próximo vlog.